E nós recebemos aqui no estúdio a pesquisadora da Unidade de Pesquisa de Álcool e Drogas da Unifesp, Clarice Sandi Madruga. Ela é mestre em dependência química e coordenou a coleta de dados da pesquisa. Boa noite, Clarice. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual que é a importância desse estudo? Bom, acho que antes de tudo tem o fato de ser a primeira vez que nós temos dados que representam o país inteiro. É uma amostra probabilística que é muito parecida, é a mesma técnica, o mesmo método do IBGE. Então nós sorteamos, a escolha dos participantes é completamente aleatória e os dados que nós temos podem ser extrapolados para o país inteiro. Nós também temos muitos dados que são inéditos no país. Nós pegamos dados sobre álcool, sobre tabaco, uso de outras drogas. Em seguida nós vamos vir com os resultados de cocaína e todos os fatores de risco envolvidos, todas as coisas que podem estar associadas com o uso. Ou seja, vai dar para fazer um mapeamento muito bem feito sobre isso. Agora, apesar do alto número de brasileiros que consomem a maconha, quando o assunto é o número de brasileiros que já consumiram, a gente vê que o Brasil fica em 17º lugar, num total de 18 países pesquisados. Como que a senhora avalia esse dado? Eu acho que o consumo, o número de pessoas usando não é o que realmente preocupa, e sim a proporção de pessoas usando de uma forma problemática, que é o que realmente nos surpreendeu quando a gente usou um instrumento para avaliar dependência, e nós vimos que mais que 1/3 estava usando. Quando se fala de países que consomem bastante, muitas vezes a proporção dos dependentes não é tão alta. E no Brasil nós estamos com uma proporção bem alta e isso sim gera a preocupação. Uma coisa que eu acho que eu vou aproveitar para explicar é a questão que muitas vezes no mundo leigo fala, mas não existe dependência de maconha. Eu acho que aqui cabe a divulgação de que existe sim. O nosso instrumento é um instrumento super validado, tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil, e ele nem sequer considera a frequência de uso, ele considera sim o quanto o uso da droga tem um impacto negativo na vida das pessoas. Agora, a saúde pública brasileira está preparada para cuidar desses dependentes? Então, essa é uma questão. Aumentando isso que o professor Ronaldo Laranjeira acabou de referir, aumentando a disponibilidade, é muito provável que aumente o consumo. Aumentando o consumo, vai aumentar também aquela proporção de pessoas que têm muito problema com o uso e que vai precisar de tratamento eventualmente. Quando se fala de tratamento público, gratuito, do SUS, que é o CAPS, principalmente o CAPS-AD, se sabe que se tem, por exemplo, menos que um CAPS para cada 200 mil habitantes. Então, não vai ter como... É muito improvável que a gente consiga tratar todas as pessoas que precisem. Agora, como a gente viu na reportagem, de cada 3 usuários de maconha, 1 é adolescente, né? Como é que a senhora enxerga esse número tão alto de adolescentes? Então, a questão é o quão sério é o uso na adolescência. Eu acho que é isso que tem que ser frisado, né? Não só o fato de adultos estarem usando e tendo problema, mas principalmente o fato de adolescentes estarem usando de forma geral. A gente sabe que o cérebro ele termina de amadurecer só lá nos 25 anos. Então, o uso de não só maconha, é bom salientar também que a gente está falando agora de maconha, mas o uso de qualquer droga antes do cérebro maduro é extremamente nocivo. O uso de álcool, o uso de tabaco e principalmente de outras drogas ilegais vai ter um efeito a longo prazo que não é temporário como é no adulto. Ele vai mudar a química cerebral e isso vai causar danos permanentes no cérebro, e é isso que nos preocupa tanto quando se fala em disponibilidade e uso na adolescência, porque você sabe que é difícil controlar. Agora, rapidamente, 75% dos brasileiros são contra a legalização da maconha. Como é que você analisa isso? Então, acho que antes de tudo é bom falar sobre essa diferença legalização e descriminalização. Nós, quando botamos essa pergunta no questionário, a gente ainda não tinha entrado nesse debate de descriminalização e a mudança que está em vigor é a da descriminalização. Nossa pergunta é sobre legalização. Mas de uma forma ou de outra, eu acho que tanto o pessoal contra e a favor tem um ponto comum. Precisa ter mudança, precisa mudar do jeito que está, não está ideal, mas a questão não cabe a nós, como pesquisadores, dizer o que deve ou não deve ser feito, e sim fazer com que o público faça uma decisão consciente e com informação. Vamos esperar por isso, né? Muito obrigada, Clarice. Boa noite. Obrigada.